é ser adulto? É só chegar na idade estipulada? É só ter autonomia ou conseguir pagar contas? Essas perguntas são difíceis de serem respondidas. A transformação para a vida adulta carrega consigo muitos dilemas e mais perguntas do que respostas. Quando crianças, pensamos que ser adulto é ter liberdade, autonomia, poder fazer o que quisermos a hora que quisermos. Isso é verdade, mas o que ninguém nos fala é sobre lidar com as consequências de fazer tudo isso. Estar cercado de muitas responsabilidades. É poder escolher o caminho, mas muitas vezes sem saber ao certo para onde ele leva. A vida adulta pode ser vivida e sentida de formas diferentes, dependendo do momento que você está. Hoje, marcamos esses períodos pela idade que temos, mas com certeza o que sentimos sobre nós mesmos fala mais sobre ser adulto do que a nossa idade. No episódio de hoje, a gente te convida a refletir com a gente o que realmente significa ser adulto, quais são as delícias e as dores desse processo, como equilibrar tanta responsabilidade sem perder o contato com o que nos faz bem. Mais uma vez, começamos com os 2 pés na porta. Texto bem instigante que faz a gente pensar em várias coisas. Gostei, hein? Sim, eu acho que esse episódio, Débora, vai ser algo mais livre, assim, sabe? Eu acho que a gente vai falar sobre vários assuntos, que é o que são os nossos dilemas de vida, né? Antes de começar cada episódio, a gente passa, assim, às vezes a gente extrapola, que a gente passa 1h30, 2 horas só conversando sobre como que a gente tá, o que a gente tá fazendo, sobre a vida adulta. Então, eu acho que esse episódio vai trazer um pouquinho também da gente nesse aspecto, né? Dos nossos próprios dilemas, de se ver como um adulto, mesmo achando que não é um. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Sim. De olhar e falar assim, caraca, eu sou adulta. Onde que essa chave virou? Quando que aconteceu isso? Você já se perguntou isso? Você já se viu desse jeito? Já, total. Tipo, o que aconteceu de diferente na minha vida? Qual foi o marco que fez eu achar que eu era uma adulta? E como que foi isso, assim? Porque é muito louco me perguntar isso. Eu acho que não tem um marco específico, né? Tem algo que as pessoas dizem que é sobre fazer 18 anos. E aí, quando você faz 18 anos, você já é maior de idade ali legalmente. Você já pode fazer coisas que adultos fazem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não se sente como adulto ainda, né? A gente sai dos 17 e vai para os 18, é só uma idade. Mas, internamente, a gente ainda se vê como uma adolescente, assim. Sim. E eu acho que aproveitando isso que você tá falando, eu queria entender que ideia você tinha quando você era criança, adolescente, sobre o que é o ser adulto, ou como você seria adulta. Isso é muito louco, né? A gente já falou isso em algum episódio. Acho que foi do Dia das Crianças. Que era justamente isso, né? O que a gente achava, assim, quando a gente era criança. E eu imaginava que o adulto era alguém muito responsável. Alguém que sempre sabia o que era melhor. Que sempre tinha certeza de todas as coisas. O adulto era aquela pessoa que conseguia se manter financeiramente ali, que era super estável financeiramente. Sabe? Que era cheio de si, que tinha muitas convicções, que se dava bem no trabalho, que amava o que fazia no trabalho. Então, acho que eu tinha muitas essas ideias romantizadas, assim, do que o adulto seria. E como que era pra você, assim? Você também ia por esse caminho? Sim, mas eu percebo que eu tinha umas metas, assim, irreais. Então, eu não sei se eu já compartilhei isso em outro episódio, se eu falei isso nesse episódio de crianças. Mas eu lembro e eu falava assim, tá, quando eu fizer 18 anos, eu vou começar a dirigir, eu vou comprar um carro, eu vou tirar minha habilitação, e aí eu vou começar a faculdade, e aí eu vou começar a namorar, quando eu fizer 20 anos eu vou estar casada, 20 anos, casada com Deus. A minha casa mobiliada no meu nome. Meu Deus!
Mulher incrível, né? Você ia conseguir fazer tudo. Sim. Mas essa ideia de tempo, né? Eu acho que a gente não tem essa percepção de quanto tempo leva pra fazer cada coisa dessas. E nem o quão difícil que é, né? Uhum. Nossa, mas eu olho pra trás. Hoje, eu acho muito legal, porque eu consigo perceber isso nos meus sobrinhos. Então eu tenho 7 sobrinhos. E aí eu tenho... O menorzinho tem 3 anos. E a mais velha tem 19. Então tem uma diferença muito grande. Então eu consigo acompanhar todas as faixas etárias. E aí eu vou percebendo que o menorzinho de 10 anos, ele fala sobre a vida adulta, tipo, nossa, eu quero muito ser adulto. Porque adulto tem dinheiro, criança não tem dinheiro. Então eu quero dinheiro, porque com dinheiro eu consigo comprar isso, eu consigo comprar doce, eu consigo comprar lanche. E aí, o de 10, ele tem essa percepção. A de 15, ela já fica, tá, eu não vejo a hora de ser adulta pra eu poder ter a minha casa, pra eu fazer isso e aquilo. Tem uma ideia um pouco parecida com a minha. A de 20, a de 19, né, ela já tem uma percepção um pouco diferente. Por mais que ela acabou de virar de uma idade pra outra, mas ainda assim, ela olha pra tudo e fica tipo assim, tá, eu vou conseguir. Não, vai dar certo. Só que ela já trabalha, então ela tem uma noção um pouco maior de como que é a vida por conta das responsabilidades. Só que ainda assim, dá pra olhar que tem aquela fantasia ainda sobre o que é o ser adulto. Então eu acho muito legal. Mas eu queria compartilhar também a percepção de uma criança de 5 anos, que é minha priminha. Eu acho muito legal, porque algumas semanas atrás eu tava com ela e ela falou assim, ela me chama de Débala, né? Ela, ô Débala, você já é adulta? Aí eu falei, sou. Aí eu, por quê? Ela, porque adulto tem filhos e você não tem filhos. E aí eu achei isso incrível. Eu achei isso incrível. Porque pra ela, eu acho que ela tem como referência de adultos pais. Então, se os pais têm ela e o irmão, então eles são adultos. Então, eu achei isso maravilhoso. E é legal porque dá pra perceber um pouco como cada idade percebe a vida adulta. Nossa, sim, né? Como que as percepções do que é ser adulto, elas são completamente diferentes. E a gente que tá vivendo, eu acho que a fase adulta, ela é uma fase muito longa, assim. Então a gente passa também dentro, né, do ser adulto, a gente passa por alguns momentos. E sendo adulto, assim, vivendo as coisas que a gente tá vivendo, a gente tem uma outra percepção também, né? Do que alguém que tem 60, 50 anos tem uma outra percepção do que é ser adulto. Então, como que essa é uma fase, eu acho que entra muito nisso, né? Algumas pessoas desejam, quando se entra nela, a gente quer sair logo dela, né? Tipo, queria voltar quando era criança, ou queria ficar mais velho pra não ter mais esse tipo de problema. Então, quanto a gente vai desejando sempre estar em outros momentos da vida e nunca o que a gente tá vivendo agora, né? Uhum. Mas eu fico pensando o quanto que a gente cria uma idealização sobre o que é ser tal, o que é ter, na verdade, tal idade. Então, quando a gente é criança e adolescente, a gente acha que ter 18 anos é ter liberdade. Então, eu vou poder, por exemplo, ir pra balada, eu vou poder sair sozinha, sem supervisão de um adulto. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Aí você faz 18 anos, pelo menos pra mim foi assim. Eu fiz 18 anos, eu não podia fazer a mesma coisa de quando eu tinha 17. É tipo, tá, você tem 18 anos, mas você ainda mora na minha casa. Então você me deve respeito. Então eu acho que tem um pouco dessa... Eu acho que é uma... Não sei, não posso generalizar, né? Mas pelo menos eu tinha uma visão da liberdade muito diferente do que de fato é ter liberdade. E aí eu fico pensando quanto que a gente vai fazendo isso com as idades. Então, beleza, fiz 18, tô tentando me adaptar porque a idade só virou. Eu continuo me sentindo a mesma adolescente de antes. E aí, beleza, você aprende a ser um adulto dentro daquilo ali. Aí quando você percebe, você já tá beirando os 30. Aí você fala, mas 30 não era a idade do sucesso? Como assim? O que tá acontecendo aqui? Então a sensação que eu tenho e a impressão é de que a gente tá sempre tentando entender o que é ser adulto. Porque
que é justamente isso, né? A gente tem uma falsa sensação de que o ser adulto é ter mais respostas, né? A gente chegar nesse patamar de sucesso, de independência, de autonomia, de liberdade. Mas a realidade é só mais uma fase que a gente passa. E assim como quando a gente era criança, adolescente, que a gente não tinha todas as respostas e algumas vezes a gente era até impedido de fazer coisas que eram os dilemas a serem vividos naquelas etapas, mas que tem isso, né, da gente não ter todas as respostas dessa questão do sucesso. Ela é muito ambígua, né? O que é ter sucesso? Até liberdade. O que é ter liberdade? Eu acho que isso daria até outro episódio. Mas, e você falou muito bem, né, sobre essa idealização que a gente tem da fase adulta e a gente acha que todos os nossos problemas vão ser solucionados e, na verdade, os nossos problemas só vão começar. Né? Porque a gente vai ter mais responsabilidade, a gente vai ter mais cobrança, a gente vai ter outros dilemas, né? Talvez o dilema principal não seja preciso ter 18 anos pra, sei lá, ir pra uma festa ou pra ir na casa de quem eu quero ir, mas seja, né, como eu vou fazer, sei lá, pra me manter nesse trabalho, como eu vou fazer pra manter as contas dentro de casa, talvez seja outros tipos de responsabilidades, mas que vem muito disso, né, da gente entender esses momentos também que a gente vive cada coisa. E aí, pensando nisso, fiquei pensando que esse lance de ser adulto, ele já passou por algumas fases, assim, ao longo da história, né? Você acha que é o jeito que a gente acha e que a gente fala que alguém vira adulto hoje são as mesmas questões de anos atrás? Assim, você acha que até esse processo de se tornar adulto passou por mudanças? Eu acredito que sim, passaram por muitas mudanças. Então, eu acho que eu já vi muitas pessoas falando, e eu já fiz isso também quando eu era mais nova, de pegar uma foto dos meus pais com a idade que eu tinha e comparar. Olha, aqui parecia que os meus pais, olhando fisicamente, parecia que eles tinham 40 anos, não 22. Então eu acho que só essa comparação já mostra o quanto que... Vou usar esse termo para ficar mais claro, mas o quanto que a vida era mais sofrida. Quanto que a vida exigia muito mais responsabilidade muito cedo. Então, se a gente olhar para nossa sociedade, era muito comum há anos atrás a gente ver garotas de 15 anos casando e criando família. Hoje não, hoje a gente tá sendo mãe muito mais velhas. Hoje é muito comum você ver mães sendo mães após os 30. Coisa que antes, aos 30, a mãe já tinha até neto. Então, eu acho que mudou muito, tanto por essa questão de... Eu acho que um pouco da economia de hoje é muito mais difícil a gente comprar um terreno, construir uma casa. Então, eu acho que a nossa realidade hoje é muito diferente do que, pelo menos, a realidade dos meus pais, dos meus tios. Então, eu acho que isso influencia muito. Então, eu percebo que, por começar a montar uma família aos 15 anos, a pessoa ela precisava amadurecer antes. Porque amadurecer no sentido de eu tenho que dar conta de trabalhar, de sustentar uma casa, de criar os meus filhos, de ser uma boa mãe, de prezar pelo ensino. Então eu acho que a responsabilidade ela começava muito antes do que hoje. Hoje a gente vê adultos de 30 anos que são totalmente infantilizados. Então eu acho que hoje é muito diferente essa questão do ser adulto do que era antes. E o que você acha sobre isso? Concordo com você. E aí me veio um questionamento de... Será que essas meninas de 15 anos que estavam se casando, tendo filhos e tal... Elas estavam preparadas para aquilo? Sabe, até se a gente puxa a parte biológica, sabe? Será que o cérebro delas estava preparada para receber aquela carga, né, de tudo que se vem com uma família, de lidar com dilemas, de ter filhos, enfim, de ter um casamento, né, sobre responsabilidades e escolhas. Fiquei pensando sobre isso, né, o quanto que
é cultural no momento que a gente tá vivendo. E que hoje talvez a gente tenha um pouquinho de noção disso. Acho que até por isso que as idades são muito mais demarcadas, né? Esse negócio da idade mesmo, do número. Porque se a gente pega antes, era isso, né? Ser adulto você saiu ali do ensino fundamental e daí os homens iam procurar um emprego estável para sustentar a família, iam se casar e daí começava a vida adulta. A mulher era sempre mais voltado para isso que você trouxe, né? Do casamento. Então, a vida adulta começava quando você se casava e começava a vida. E depois ali da Revolução Tecnológica, ali em 1950, a gente começou a medir muito também pela faculdade, né? Então, Marcos, sai da escola, entra na faculdade e aí começa a vida adulta. E isso foi passando por transformações, né? Eu acho que hoje a ideia de ser adulto, ela é bem mais flexível. Mas, querendo ou não, a gente ainda tem uma pressão da sociedade, muito por conta do casamento, muito por conta de ter filhos, de ter um emprego, né? Então, se você não segue esses passos, você também é visto como alguém que está infantilizado nesse processo, né? Né, de certo, tem muitas pessoas que estão, sim, infantilizadas nesse processo. Mas o quanto que foi mudando, e eu acho que ainda vai mudar muito, porque a sociedade muda muito, né? Então, isso vai acompanhando, né, esses períodos também. E que hoje a gente direciona mais, eu acho que pela idade e também por esses eventos que vão acontecendo, né? Você foi falando e eu fiquei tentando olhar pro meu processo e entender quando que de fato eu me senti uma adulta. E eu acho que não foi por conta de começar a trabalhar, de ter responsabilidades, porque eu comecei a trabalhar na adolescência. Então, por uma escolha minha mesmo. Então, eu era muito responsável. Então, eu tinha um posicionamento de uma adulta. Só que eu era uma adolescente. Eu era infantil, digamos assim. Porque eu condizia com a minha idade real. Então, uma garota de 14 anos continua sendo uma garota de 14 anos. Eu só tinha responsabilidade de um trabalho. E aí, olhando pra tudo, então, mesmo trocando de trabalho, mesmo entrando na faculdade, ainda assim, eu me sentia uma adulta, porém não tão adulta. E aí, eu acho que a minha ficha caiu quando, de fato, eu tava trabalhando. Que às vezes eu parava e falava assim, caraca, eu tô fazendo isso daqui, sou eu. Não é um professor me ensinando, não é minha gerente, sou eu que tô dando conta disso daqui. E aí eu acho que... Só que quando eu percebi, eu já era uma adulta. Então, você falou, acho que não tem como a gente perceber quando isso acontece. Mas foi quando eu comecei a perceber que eu tava dando conta de tudo e eu tava conseguindo ser eu e fazendo aquilo que eu gostava. E aí parece que eu percebi que a chavinha virou. Mas é muito estranho isso, porque, igual você falou, a gente tem uma idade pra medir. Mas não necessariamente essa idade, ela vai nos tornar um adulto de verdade. Não sei se tá meio abstrato isso. Mas eu, por exemplo, eu senti que eu já era uma adulta, independente da idade. Só que não foi com 18 anos, foi mais velha. Sim, né? Eu também acho que é muito mais sobre o sentimento que você tem em relação a isso do que a própria idade. Porque se a gente for pensar, é um número que muda. Você tem 17, você não é considerado um adulto legalmente, e aí você, em termos, né, de leis e tal, e aí você tem 18 e aí você se torna esse adulto que já pode fazer as coisas, pelo menos aqui, né, no Brasil. Então, o quanto é só um número na realidade, né? A gente tem alguns marcos ali biológicos, mas enfim, é só uma idade que muda ali, mas de fato, eu acho que até a gente começar a se sentir capaz de fazer as coisas, de dar conta, é um processo, né? E aí tem uma questão que é muito esse checklist que a gente idealiza na nossa cabeça, que quando a gente chegar naquele lugar, a gente vai ser adulto, né? Então é justamente
de repente ter uma família, ou ter filhos, ou ter a casa própria, ou ter muito sucesso no trabalho. Enfim, cada um tem seu próprio checklist, mas que não foge do que a sociedade também fala ali como regra. E aí a gente coloca na nossa cabeça que a gente só vai chegar nesse lugar se a gente cumprir esse checklist. A gente acaba não percebendo que, na verdade, a gente já está nesse lugar. Que, na verdade, esse lugar pode ser também... A forma como a gente se sente pode ser um sintoma também de como as pessoas veem o adulto na sociedade. Então, ou da nossa própria geração, né? Muito se fala sobre os millennials, sobre a geração Z, sobre a Alpha. Agora tem uma outra, né? Nova também. E eu acho que é diferente em cada geração que você for pegar, né? Essa ideia de ser adulto e das responsabilidades. Então é muito sobre se ver e se entender, na verdade, né? E não só olhar para esse número, mas que tem essa coisa idealizada também de eu preciso seguir isso para alcançar aquele lugar, quando na verdade às vezes a gente pode até já estar vivendo esse lugar. Exato. Meio ambíguo, né? Eu senti que eu fui me contradizendo enquanto eu fui falando. Mas aproveitando essa ambiguidade, eu queria entender o que você considera uma dor e o que você considera uma delícia sobre o ser adulto. Tá, eu acho que eu vou começar pela delícia. Porque eu gosto muito de poder fazer as coisas que eu quero, a hora que eu quero, sabe? De ter essa autonomia, que vem carregada também de muita responsabilidade, mas dessa liberdade que o ser adulto traz, né? Então, tipo, eu posso, sei lá, fazer qualquer coisa e ir pra qualquer lugar sem precisar pedir, sem precisar depender de alguém. Isso é muito legal de ser adulto. E uma dor, eu acho que... fala muito da pressão, sabe? Eu acho que tem isso, muito da pressão que a gente sente em ocupar esse lugar, sabe? Em ter que dar conta de tudo, da pressão mental mesmo de ocupar, às vezes no trabalho, às vezes até dentro de casa, a pressão física também. Então eu acho que eu diria a pressão de ser um adulto, ela é uma das dores, assim, sabe? Principalmente quando a gente vê que a gente tem contas para pagar e às vezes o nosso salário não comporta todas elas e daí a gente precisa fazer outras coisas para complementar aquilo. Então justamente, né? É a autonomia de ter possibilidades, de pensar e construir outras possibilidades, mas lidando sempre com as responsabilidades disso. Então eu diria que ela é uma dor e uma delícia que... uma dor e uma delícia que se complementam muito, né? E pra você, o que você pensa? Aí você foi descrevendo a sua delícia, eu fiquei... Isso, a minha também! Eu acho que a minha delícia é exatamente essa liberdade. Então... Desde criança eu sempre idealizei essa liberdade, então pra mim foi muito frustrante ser adulta, principalmente no comecinho ali, 19, 20, porque eu idealizava, então eu não levava em consideração as dificuldades que eu encontraria pra ter um carro, fazer uma faculdade. Então, por conta realmente da idealização e a fantasia. Mas eu sempre idealizei e sempre quis muito essa liberdade. E aí, durante esses anos de experiência em ser adulta, eu fui ressignificando essa liberdade, mas eu amo poder ir, vir, sem precisar pedir. Eu acho que isso é libertador. Eu escolher, por exemplo, eu sempre falo para os meus pacientes adolescentes exatamente isso. De teu pai, ele acha que é melhor para você, sua mãe, ela acha que é melhor para você. E tá tudo bem. Só que não necessariamente eles sabem o que é melhor. Eu acho que quando a gente é adulto, a gente vivencia isso. De, pô, você acha que isso é melhor, mas eu escolho o que eu acho que é melhor pra mim. Então eu vou fazer. E aí você vai entendendo o que é melhor pra você. Então eu acho que é isso que eu gosto. Poder fazer aquilo que faz eu me sentir viva. Então, por exemplo, meus pais nunca pulariam de paraquedas. Eu, como adulta, eu posso escolher pular de paraquedas. Porque eu vou ter o dinheiro, a condição financeira pra eu poder pagar isso. E eu vou ter a coragem de poder ir fazer isso.
que é uma coisa que faz eu me sentir viva. Então eu acho que uma das delícias é essa aventura de me sentir viva mesmo, sabe? De viver coisas que os meus pais, eles não fazem e nunca fizeram, porque pra eles não faz sentido dentro da ideia deles de ser adulto. Mas pra mim, na minha ideia, faz muito sentido. Então eu acho que é uma coisa que eu amo de ser adulta. E eu acho que a minha dor é exatamente lidar com, querendo ou não, toda essa cobrança. Porque quando a gente rompe com uma ideia, tanto familiar quanto dessa estrutura. Porque eu acho que no episódio do Dia das Crianças, da criança, eu lembro que eu falei que eu sempre achava que ser adulto era ser muito rígido. Então eu vou ser adolescente é muito zoeira, brincalhão. A partir do momento que eu for adulta, eu tenho que ser muito rígida. Eu tenho que ser adulta. Então eu acho que pra mim a minha dor é exatamente essa, não entrar nessa casinha de pular de paraquedas é coisa de adulto que não é adulto, quem tá descobrindo ainda a vida. Então por mais que eu sei que isso tá totalmente errado, que não necessariamente é isso, ainda assim de vez em quando eu me cobro pra ter esse posicionamento de adulto. Não sei se você já viu, mas eu até, falando isso, eu lembrei que recentemente eu abri o LinkedIn e tinha lá uma recrutadora falando que ela tava ali no processo dela de recrutamento. E aí ela fez uma entrevista com a pessoa profissional incrível, mas ela abriu o Instagram da pessoa e a pessoa tava, tipo, bebendo, em festa, curtindo. E aí a empresa não contratou essa funcionária porque ela tinha uma vida. Caraca. Tipo, era profissional excelente, mas não contratou porque ela tava bebendo e tava em festa. Falou, não faz parte do nosso processo, da nossa empresa. A gente não vai contratar. Então, eu acho que é muito ruim quando a gente tem essa idealização de que o adulto, ele não pode curtir, ele não pode sair, ele não pode beber, ele não pode viajar. Então, eu acho que eu vim de uma construção familiar que tem um pouco dessa idealização. Então, eu acho que a minha dor é desconstruir isso todos os dias. Cara, eu acho que faz parte, né? E é muito fácil mesmo a gente cair nesse lugar do checklist do que é ser adulto e aí ficar bem inflexível, né? E aí, às vezes, se até acabar se culpando por não estar ou não pensar daquele jeito que você imaginava que um adulto pensaria. Então, como é fácil a gente acabar caindo nesse lugar, né? E aí você foi falando e eu vou exercer o meu direito de ser contraditória aqui. Porque eu pensei assim, como às vezes a gente também cansa dessa liberdade, né? Às vezes eu queria tanto que alguém escolhesse alguma coisa por mim. Às vezes eu só queria que alguém falasse, faz isso, faz aquilo. Porque cansa também, né? Esse excesso, assim, de ter que tomar decisões e ter que escolher tudo. Também é um lugar difícil, né? Que a gente queria voltar a ser criança pra não precisar fazer isso a todo momento. Sabe uma coisa muito simples, mas que dá vontade disso daí? Na hora de escolher uma roupa. Eu não queria escolher uma roupa hoje. Eu tô odiando tudo. Cadê alguém pra escolher pra mim? Nossa, sabe o momento que eu pensei sobre isso? Que foi muito recente. Porque eu vou me mudar com o meu namorado. E aí a gente tava escolhendo o azulejo que a gente ia colocar na cozinha. E aí a gente parou os dois, assim, na loja de imóvel e ficou qual? E se a gente colocar esse e a gente não gostar? E se for a escolha errada? E se ficar muito feio, e se não combinar? Aí eu olhei pra ele e falei assim, nossa, eu queria tanto, sabe, que alguém aparecesse e falasse, leva esse aqui, não leva aquele. Daí ele, eu também. Mas como é isso, né? É sobre talvez fazer uma escolha errada. Talvez a gente comprou um azulejo, talvez a gente não vai gostar do resultado, não tem como prever. Mas é sobre ter que fazer. Só ter que fazer. Ai, só de pensar que a gente queria tanto viver isso, né? Eu não quero que você escolha por mim. Não, escolhe, por favor. Mas eu acho que é isso, por favor, né? escolhe pra mim qual azulejo eu vou colocar. Mas eu acho que é isso. A gente tem essa coisa de querer que o outro faça, porque também pra gente é muito difícil. A gente não foi ensinado a... Eu acho que a maioria... Não sei, né? Não posso falar pra todo mundo, mas eu acho que a maioria de nós
não fomos ensinados a escolher e ter essa confiança de eu vou colocar esse e vou bancar. Se eu achar feio, vai ficar assim. Quando eu tiver condições financeiras, eu troco. A gente sempre tem essa mania de responsabilizar o outro, né? Tipo, mãe, por que você escolheu esse é feio? Exato, porque daí a gente tem em quem colocar a culpa. Exato. É difícil quando a gente se vê assim, eu sou o causador disso. É um lugar muito desconfortável de se estar. Né? Mas que a vida adulta é cheia disso, né? A todo momento. Mas é um lugar muito difícil de se estar também. E eu penso o quanto que ser adulto também envolve se sentir capaz de fazer as coisas. E o quanto que a nossa... Eu acho que tem ali questões individuais de como a gente foi criado, mas tô trazendo de uma forma geral, assim, sabe? Como a sociedade foi ensinando a gente. Porque a sociedade não ensina uma criança a ser capaz de fazer as coisas. Ela não ensina um adolescente que vai ter consequências o que ele faz. Né? A gente fica nessa camada muito protetora. Então o adulto fica muito nesse lugar, eu decido, eu sei o que é melhor, você não vai passar por isso. E o quanto que isso também faz a gente criar adultos que não se sentem capazes também de assumir, sabe? Decisões, de bancar coisas erradas, de entender que as coisas vão ter uma consequência. Então, né, e... a gente tá vendo muito esse movimento agora, com essa culpa de não frustrar os nossos filhos, o quanto a gente tá não deixando eles amadurecerem, né? O quanto que a frustração também faz parte de se sentir capaz. Né? Também a gente aprende muito nesses erros, em fazer escolhas erradas. E o quanto muitas vezes essa sociedade ela é muito protetora nesse sentido, né? De fazer coisas só por essas crianças e a gente não ensina eles a se defenderem, a gente não ensina eles a lidarem com emoções difíceis. E aí a gente vai se tornando cada vez menos, se sentindo menos capaz de fazer as coisas. Faz sentido pra você isso? Total. E eu acho que um exemplo muito bobo, mas que todo mundo passa e que mostra como não estamos preparados pra viver isso, é a primeira vez que a gente vai no hospital depois de ter 18 anos. Porque se você fizer uma pesquisa assim com as pessoas próximas de você, as pessoas vão falar, tá, eu não sabia o que falar. Porque eu chegava no hospital, minha mãe que falava. Minha mãe que abria uma ficha pra mim. Eu não sei como que abre uma ficha no hospital. Eu não sei o que eu tô sentindo. Como que eu vou falar pro médico que eu tô com dor? Se era minha mãe que falava. Será que eu tenho alergia? Não sei, porque era minha mãe que sempre respondia. Então, um exemplo muito simples, muito bestinha, mas que acontece muito. De tal, o que eu tenho? Minha mãe não tá aqui pra poder falar. Então, eu fico pensando o quanto que às vezes nós entramos nessa vida adulta despreparados. De como que eu faço uma entrevista de emprego? Nossa, pode falar. Eu lembro a primeira vez que meu irmão... Eu tenho um irmão que é 1 ano mais velho que eu. Então eu lembro a primeira vez que ele foi prestar o Enem. Então a gente mora em São Mateus. E a prova dele caiu lá na Liberdade. Ele não fazia a mínima ideia de como... Porque sempre quando a gente precisava resolver alguma coisa fora, quem resolvia eram os meus pais. Ou a gente ia com eles. Então ele falou, tá, e agora? E não era esses negócios de pesquisa no Google Maps. Não tinha. Então, o que a gente faz? Ou se tinha, a gente não tinha esse conhecimento, na verdade, né? Não vou afirmar que não tinha, mas a gente não tinha esse conhecimento. Então ele foi perguntando como que chegava. Chegou, deu certo. Só que... como? Tipo, total despreparado pra vida. Pra se locomover na cidade. Então hoje, por exemplo, eu vejo meus sobrinhos passando por isso. Eles são adolescentes que eles não são preparados, por exemplo, pra pegar um transporte público. Porque eles só saem de carro. Então se eles precisarem prestar um Enem, se precisarem acontecer alguma coisa, precisa socorrer alguém em outro lugar, como que vão? É muito sobre isso, né? Quando
quando a gente passa mesmo por essa necessidade que a gente vai atrás de entender. E o quanto às vezes isso já é tardiamente, assim, da vida. Mas eu fui pensando que eu acho que eu tive muita sorte em relação a isso, assim, com os meus pais, porque é muito difícil, né, quando você faz 18 anos e precisa começar a fazer as coisas sozinha, isso sempre, eu acho que esse é um sentimento que a gente tem mesmo, que é quando a gente se vê descolado ali, né, dos nossos pais ou responsáveis, as pessoas que a gente tem como modelo. Então é um momento de muita insegurança, né, isso eu acho que é pra todo mundo. Mas eu lembro, assim, que a minha mãe, o primeiro médico que eu fui sozinha foi ginecologista. E aí eu lembro que minha mãe falou assim, olha, você vai entrar sozinho, você vai falar isso. Eu repetia com a minha mãe, né, tudo que eu tinha que perguntar. Ai, mãe, mas o que eu falo? Ela fala isso, fala como você se sente. Aí ela falava, se você precisar de alguma coisa, você pode me chamar. Eu, tá bom, mãe. Aí eu subia, eu me achava muito independente, porque eu entrava ali e falava com o médico e tal. Então, enquanto ela foi me treinando pra isso, né, eu lembro que eu brigava muito com a minha mãe, que eu queria voltar de ônibus pra casa, porque ela sempre ia me buscar de carro. Então, foi um processo, assim, mas aí eu tinha que falar pra ela qual ônibus eu ia pegar, a hora que eu ia pegar. Então, se eu saísse de casa, os meus pais não me levavam. Mas aí eu tinha que passar direitinho pra eles, qual ônibus, qual hora, qual tudo, assim. Então, acho que o quanto que isso também foi me preparando para vários momentos da vida. Mas pensando agora, mesmo com esse tipo de preparo, eu acho que ainda rolava muita insegurança, sabe? Ainda é um sentimento de, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu sou capaz de fazer isso? Então, é um marco, né? Eu acho que talvez esse seria também, se a gente for parar pra pensar nos marcos da vida adulta, esse também seria um marco importante, né? Como a gente sente em relação a isso, até a insegurança que a gente tem em fazer essas coisas pela primeira vez e se sente capaz, talvez depois de fazer tudo isso. Sim, eu fiquei pensando se essa insegurança não vai ser a companheira de todas as vezes que a gente for fazer algo novo na vida adulta. Porque a gente joga muita responsabilidade pros adultos premium, que é quem a gente sempre recorre. Seja os nossos pais, seja um amigo ou amiga que é mais velho. Mas a gente sempre tem um adulto premium, que a gente escolhe ali e fala, essa pessoa já viveu mais do que eu. Só que aquela pessoa também tá vivendo a primeira vez. Ela sabe tanto quanto a gente. Talvez ela vai saber um pouquinho mais em uma coisa que ela vivenciou e deu certo ou deu errado. Mas de resto, ela também tá vivendo a primeira vez. Porque a gente se apoia muito nos nossos pais, mas eles também estão vivendo pela primeira vez. Sim. Então eles também sentem insegurança. Principalmente quando o filho, sei lá, começa a andar. Quando começa a sair pra festa sozinho na adolescência. Quando vira adulto, quando vai pro primeiro emprego. Quando sai de casa porque vai casar ou morar sozinho ou morar com um amigo. Então eu acho que pros pais também, mesmo vivendo mais do que a gente, eles ainda sentem muita insegurança. Porque eu acho que a vida adulta eu acho que isso faz parte da vida adulta. Como você vai ter segurança em algo que você nem sabe como que vai ser? Uhum. Eu acho que é o sentimento que eu colocaria como que a gente mais vai viver nessa vida. Insegurança. Acho que em todas as fases, né? Se a gente for parar pra pensar. Depois, é que algumas inseguranças, depois elas vão ficando menos intensas, assim. A gente vai ficando mais acostumado a fazer coisas até que vire algo mais natural, assim. Mas o quanto que essas coisas pela primeira vez, ou dependendo ali de como a gente vivencia todas essas coisas na infância, na adolescência, vai ter um reflexo também na vida adulta. Então, Exato. Acho que faz sentido. Eu diria que também, eu concordo com você, insegurança vai acompanhar a gente em todos os processos, assim, não tem como ser diferente, né? E aí uma outra coisa, Débora, que eu pensei sobre a vida adulta é sobre a gente poder e ter
Esse é um dos processos que a gente vivencia na fase adulta, que é sobre construir novas narrativas e novas perspectivas, né? Então, tem coisas ali que a gente vivencia na fase do ser criança, do ser adolescente, que isso pode gerar traumas, ou podem ser coisas que a gente não queira repetir. E quando a gente chega na fase adulta, a gente tem essa possibilidade de construir novas coisas, de construir novos enredos e construir novas narrativas. E isso é uma das coisas muito legais também na fase adulta. É óbvio que a gente precisa muito se conhecer, que a gente precisa muito fazer terapia, façam terapia, mas que isso vem também com a fase adulta, né? Da gente escolher o que a gente quer fazer, o que a gente quer repetir, ter ciência disso, o que a gente não quer repetir, quais histórias, né, o que aconteceu no passado aconteceu, isso vai sempre fazer parte da nossa história, mas como que a gente quer a partir de agora? Isso a gente pode escolher, isso pode ser algo a ser construído também. Essa é uma das coisas legais também que eu vejo na fase adulta, é esse poder construir novas histórias também. Sim, e que bom que a gente tem essa possibilidade, né? Porque o que fizeram com a gente não necessariamente precisa moldar quem nós somos, a ponto de ser uma sentença. Então é muito bom poder escolher e mudar essa narrativa. Escolher realmente, falar, tá, o que eu quero pra minha vida. Não significa que vai ser fácil. Nem um pouco. Mas ainda você tem a escolha de o que eu quero. Como que eu vou fazer isso? Como eu começo? Então eu acho que essa é uma das coisas que eu mais amo. De verdade. Amo, porque entra nesse lugar também de autonomia, né? Eu posso escolher, eu posso fazer. O que eu dou conta de fazer? Por onde eu quero começar? Então eu amo muito isso, porque a parte ruim é que eu não posso jogar isso nas costas de ninguém. Responsabilidade minha. Mas é muito bom também, porque é uma responsabilidade minha. Então é ambíguo, né? Eu acho que ser adulto tem essa questão também de ser tudo muito ambíguo. É tudo muito bom, mas também é muito difícil e gera muitos sentimentos ruins. Mas eu gosto. Sim, e aí eu tava pensando aqui, de tudo que a gente já falou, que às vezes fica aparecendo, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso aqui também, que ser adulto é sobre dar conta de tudo muito sozinho, sem precisar de ninguém. E na verdade, não nego, mas às vezes a gente vai precisar de pessoas, a gente precisa de pessoas. Na realidade, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de suporte. E ser adulto também é reconhecer isso. Não é que a gente não vai dar conta sozinho, que tá tudo bem a gente ter ciência de que a gente depende de alguém, de alguma pessoa, sabe, para fazer coisas na nossa vida. E isso também é importante, né? Reconhecer que a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Porque uma das coisas que eu acho que a adultice, posso dizer assim, que a vida adulta tem, é algumas vezes ser muito solitária, né? E às vezes a gente fica solitário achando que a gente tem que lidar com tudo sozinho, ou que só a gente passa por isso, e na verdade é uma coisa muito mais humana, né? Compartilhado isso. Então, o quanto que a gente também vai precisar desse apoio, a gente precisa reconhecer, né? Que o adulto é ter autonomia, é ter a liberdade, é ter a responsabilidade de ir e vir, mas que em muitos momentos é reconhecer que a gente também precisa de outra pessoa e tá tudo bem, né? Que a gente vai precisar de ajuda, que a gente vai precisar de suporte, que uma decisão não necessariamente vai ser só nossa, às vezes envolve outras pessoas. Então, entender esse fluxo, né? Sim, você foi falando e eu fiquei pensando se eu já vivenciei alguma situação que eu caí nesse buraco de achar que eu não precisava de ninguém. E aí eu acho que sim, no começo da minha vida adulta, eu acho que eu sentia que eu não podia contar com ninguém. Até porque eu achava que eu precisava contar só financeiramente. Então, eu pago minha faculdade sozinha. Eu sou muito independente, então eu não preciso de ninguém pra nada. E não no lugar de
Qual é o nome dessa palavra? Não num lugar de um ego inflado, não num lugar de um negócio assim, mas não era isso, era eu não posso contar com ninguém pra nada. Então, eu olhei a situação ao meu redor, tipo, tá, os meus pais, eles não podem pagar minha faculdade, e eu levei isso como eu não posso contar com eles. Só que eu poderia contar sim, mas de uma forma emocional. Emocionalmente, eles estavam disponíveis. Mas eu não queria contar, porque eu falava, não, eu preciso de dinheiro, não tem dinheiro, não posso contar. Até eu perceber que não, tudo bem, eles não têm dinheiro pra me ajudar, mas ser o meu apoio emocional. Porque a vida adulta não é só sobre dinheiro, não é só sobre produtividade, não é só sobre dar conta de contas e não dar conta do meu emocional. E aí foi um processo de tentar equilibrar isso. Porque se fosse realmente só pelo financeiro, realmente eu não poderia contar. Mas de uma forma indireta eu contava, porque eu pago aluguel. Por mais que eu ajudava financeiramente em casa, mas eu não pago aluguel. Então, se eu fosse morar sozinha, eu não daria conta de sobreviver. Então, eu acho que é muito fácil a gente cair nesse lugar dessa solidão. Não tenho ninguém pra contar, eu não posso contar com ninguém. Mas porque às vezes a gente fica olhando só pra um aspecto. No meu caso, eu olhei só pro financeiro. Que é o que sempre acaba pesando mais, né? Uhum. É difícil a gente olhar pra essa parte emocional, a gente bota menos peso nela. A gente bota sempre mais peso e a gente considera algo de sobrevivência, e é mesmo, a gente precisa ganhar dinheiro pra conseguir sobreviver. Mas a gente precisa olhar pras nossas emoções também pra conseguir sobreviver. Se a gente não lida com elas, a gente não sobrevive. Então, o quanto que faz parte, né? Eu acho que também isso é muito difícil, é um lugar muito difícil pra mim, porque cai nisso de preciso ser uma pessoa independente, não posso contar com ninguém, tenho que me virar sozinha, e aí a gente acaba se atolando, né? Uma bola de neve de responsabilidades e não vai compartilhando isso com as pessoas também. Então, a importância de olhar para esses processos também e para como a gente se sente dentro desses processos. E eu sei que é uma coisa que eu sempre falo aqui, que às vezes pode parecer até redundante assim de tanto que eu falo, mas é que é real, né? Eu acho que é olhar mesmo para como a gente se sente em relação a isso, porque a gente tem muitas respostas quando a gente olha para dentro, né? Sim. Então é isso que a gente tinha pra trazer, né, de reflexões. Acho que a gente passou um pouquinho pelos nossos próprios dilemas. E eu acho, Débora, que se a gente pegar todos os começos de encontros que a gente tem antes de gravar o podcast, estaria bem explícito ali o que a gente acha da vida adulta, né? De tudo que a gente fala, de problemas e coisas que acontecem com a gente. Então a gente queria muito trazer, porque também é o que a gente vive, né? É se entender nesse lugar também. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? E vamos agora para as indicações? Vamos. Posso começar? Pode. Eu sempre jogo pra você, né? Vou começar hoje. A minha indicação, eu já indiquei ela uma outra vez, mas eu gosto muito, é uma série que se chama De Volta aos 15. E aí ela mostra uma perspectiva um pouco diferente do que o que a gente tá trazendo aqui, porque mostra uma mulher de acho que 30 anos que volta a ter 15 anos. E aí ela já com 30 já vivenciou, tá vivendo a vida adulta, e aí ela tem o poder de voltar no passado e ela vai tomando algumas atitudes que vai mudando o futuro dela. Então é muito legal porque mostra, eu acho que o que a gente faria se a gente pudesse voltar lá na adolescência. De, hoje eu sei que aquele dia que eu fiz tal coisa deu muito errado na minha vida. Então vou voltar lá e vou mudar isso. Então é muito legal porque mostra as possibilidades de vida que ela teria se ela tivesse tomado outras escolhas quando ela era mais nova. Então, é uma série que eu gosto bastante. Ela é bem adolescentezinha, bem bobinha. Só que é legal porque traz um pouco essa perspectiva, sabe? De a vida é a vida. Acho que todo mundo queria voltar lá atrás e fazer alguma coisa diferente, só que a gente vive hoje. Então, como que a gente aproveita hoje? Então, é uma série bem gostosinha.
Muito boa. A minha indicação, na verdade, eu pensei em duas coisas. A primeira indicação que eu queria fazer é do nosso episódio de Crise dos 20, que foi um episódio muito legal que a gente fez com a Nath. Tá muito, muito legal. Foi muito divertido gravar aquele episódio. A gente falou sobre várias coisas, sobre ser jovem adulto, né? Sobre esse lugar, assim. Então, acho que vale a pena dar uma reescutada para quem já ouviu, mas também escutar para quem não ouviu. E a minha segunda indicação, na verdade, é uma série que eu assistia muito na minha adolescência, que tem um lugar quentinho assim, que chama Gilmore Girls, que fala conta a história, né, de uma mãe e de uma filha, que passam pelos dilemas ali da vida. A mãe passa por dilemas da vida adulta, a filha pelos dilemas da adolescência, e que algumas vezes esses papéis são trocados, então a filha passa a ter responsabilidade de mãe e a mãe algumas vezes de filha. Também faz um recorte ali de mais uma geração, né, que é a avó. Então, como a avó lida com a vida, como essa mãe lida com a vida e como a filha lida com a vida. É bem interessante, porque a série vai brincando muito com esses 3 enredos, assim. E tem várias temporadas. Inclusive, recentemente, eles fizeram um especial com elas, que eu ainda não assisti. Mas eu acho que vale a pena. É uma série bobinha, assim, meio de adolescente, mas que ela fala sobre também todas essas perspectivas de se tornar adulto, né? Essas responsabilidades e os dilemas também. Eu acho que parte do ser adulto é assistir coisas bobinhas, sabe? Séries bobinhas, animação bobinha. Eu acho que isso é o que faz a gente ter uma vida mais leve. Eu também, eu adoro. Eu também. Nossa, adoro uma série bobinha assim pra distrair a cabeça. E também séries complexas e, enfim. Acho que a produção artística é muito boa. Exato, mas parece que essas séries bobinhas, ela dá uma leveza na vida, né? Total. Vou assistir uma coisa bobinha que eu não preciso... Não é que eu não preciso pensar, mas que dá aquela coisa gostosinha de relaxar. Sim, concordo. Até pra gente fazer essa manutenção de tanta responsabilidade, coisa que a gente tem que lidar, é bom a gente assistir coisas que só vão aquecer assim nosso coração também. Exato. Então é isso. Terminamos o episódio de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acharam, quais são as dores e delícias para vocês sobre ser adulto. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.